estudos mostram que 90% das doenças psicossomáticas estão relacionadas, sim, ao nosso emocional. Nós vamos saber agora qual a relação entre a espiritualidade com as doenças, com a cura, né? Nós vamos conversar agora com ele, que é juiz de direito, Abílio Volden Aires Neto, da 9ª Vara Civil aqui de Goiânia, é professor, escritor e expositor espírita. Tem conhecimento, tem embasamento para explicar tudo isso para a gente, porque cientificamente a gente já ouviu falar bastante, né? Que grande parte das doenças são relacionadas à nossa questão emocional, são as doenças psicossomáticas. É preciso estar bem com o espírito, com a alma, para ter saúde por completo. Mente sã, corpo sã. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Satisfação. Mas olha, a Organização Mundial de Saúde já anuncia isso mesmo, né? Esse grande índice de doenças são psicossomáticas. Nosso psiquismo, a nossa mente é tudo. Agora, o Brasil tem sido vanguardeiro aí num estudo extraordinário do setor da cardiologia, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles anunciam agora que a questão espiritual, independente do viés religioso, né? O emocional, a mente, o sentimento estão diretamente correlacionados com os problemas cardiológicos. Então, picos de adrenalina, coração dispara, mão gela, taquicardia, tudo isso ocasiona vários outros problemas. Exatamente, arritmias e pressão arterial. E tudo isso tem um nicho no campo emocional da criatura, atormentada com as dificuldades, com os desafios existenciais que todos nós temos. Mas, sobretudo, no campo da incapacidade das pessoas de perdoar, de compreender, de tolerar. Isso é um viés bacana que eles encontraram e não se consegue trabalhar essa questão, por exemplo, no mundo da academia, no mundo universitário, porque a academia está dissociada desses aspectos que tem uma incursão, vamos dizer assim, espiritualidade é algo que ficou meio fora, meio tabu, não é? Em razão da própria história medieval, nós atravessamos abusos religiosos, 1000 anos de Idade Média, não estou aqui falando de religião nenhuma, mas de uma constatação histórica, estou apenas me referindo e não criticando. E de modo que as religiões é que retomaram a questão espiritual, continuaram levando esta mensagem, porque se a Sociedade Brasileira de Cardiologia não está para falar de religião, ela, entretanto, está para falar de espiritualidade. E como é que a espiritualidade poderia explicar essas arritmias cardíacas? Como explicar tudo isso de forma científica, né? Porque há, muitas vezes, algo que os próprios médicos, quando existe uma cura, algo sobrenatural, eles não têm explicação, né? Como explicar isso? Exatamente. O primeiro ingrediente é compreender o conceito de perdão, porque teologicamente você tem que esquecer a ofensa que alguém perpetrou contra você. Agora, psicologicamente o perdão, ele é diferente e chega ao mesmo ponto. Eu não consigo esquecer a agressão que eu sofri, porque não depende de mim, só de que não querer lembrar do fato eu já lembro por um automatismo do cérebro. É uma memória já registrada. Você já vai ter aí. Agora, quando eu coloco o ingrediente da compreensão, da tolerância, da esperança, por exemplo, eu consigo vivificar o meu próprio ser, né? Eu consigo vivificar as minhas relações e, aliás, somente à custa de concessões mútuas se consegue estabelecer qualquer tipo de relação no mundo, que é um primeiro processo, primeiro degrau para eu entender que é necessário compreender, tolerar para perdoar. Então eu começo a tirar de dentro de mim também sentimentos de mágoa. Aliás, a psicanálise, a psicologia trabalha como sendo um dos grandes vetores que conduzem à depressão, é você ter mágoas recalcadas. Shakespeare dizia que a mágoa é um veneno que se bebe achando que vai matar o outro. Quem tem mágoa vai ter problema cardiológico. Olha aí, e gente, segundo estudo... por favor, pelo amor de Deus. Mágoas, rancores, né? Fica aquela sensação de angústia. Isso gera vários problemas. Aí vem a dor de cabeça, o estresse, a ansiedade, depressão, como você diz. Depressão. E um aspecto importante aí da medicina
é que a mesma Organização Mundial de Saúde hoje inseriu no catálogo aí, no índice dos CIDs, né? O CID F4410. E tem um médico brasileiro famoso, que é o Sérgio Felipe, ele trabalha essa questão para dizer que nesse CID, a renomeação da doença psicológica como doença espiritual, a subjugação espiritual. Então tira-se isso apenas do aspecto religioso das religiões, porque todo o cristianismo consagra que nós temos influência de espíritos imundos, espíritos sofredores, qualquer designação, nome que se dê, né? E eles vão dizer então que nós temos sim doença espiritual e que o médico deverá escrever que essa doença é espiritual, por força da influência de espíritos, né? Isso está, em termos de Organização Mundial de Saúde, foi um grande avanço da ciência para que a gente saia da medicina convencional e compreenda que essa medicina deve ter essa interface com o lado espiritual. Mas o Sérgio Felipe, sobretudo, ele destaca a questão da nossa glândula pineal. Nós temos essa glândula que René Descartes trabalhava como sendo a glândula de Deus, a glândula da comunicação com o mundo extrafísico, e essa glândula está cravejada de micropartículas semelhantes a cristais de apatita, microscópicos, e através dela que há a propulsão magnética do campo de irradiação do ser humano para captar a vida ultrafísica do outro lado, da outra dimensão, e você faz a conexão com esse aspecto da doença, por exemplo, espiritual, catalogada como obsessão, possessão, nesse CID da Organização Mundial de Saúde. Nós passamos a entender, então, que os nossos problemas cardiológicos, os nossos problemas de melancolia e depressão, estão associadas a essa falta de capacidade de perdão, de compreensão, de tolerância, de ser solidário para não ser solitário, de ter esperança que uma relação doente possa sobreviver, possa prosseguir em razão de eu investir naquilo, porque somente à custa desta compreensão, por exemplo, e de perdoar diariamente, você consegue continuar numa relação com uma pessoa, numa relação com o trabalho, não só a relação afetiva, né? E eu gosto muito também de uma colocação no setor comportamental de relacionamento, aquilo que na internet outro dia circulava um vídeo interessante, né? Daquela moça que todos os dias ia para a padaria de manhã e comprava lá um sequilho que tinha um pedacinho de doce de goiaba nele. E ela achava muito pouco aquele doce. Um dia ela sugeriu ao moço lá da panificadora que colocasse um pouco mais. Na outra semana ela voltou dizendo: eu comi com mais doce, mas eu enjoei. Eu quero que você volte ao doce inicial, a quantidade. A dosagem. A dosagem. Nós conhecemos as pessoas com a quantidade de doce ou de amargo que a pessoa tem. Então isso é um processo de entender o perdão. Não modifique as pessoas com quem você convive, porque senão as pessoas vão perder o tempero. Quando você modificar, vai ser outra pessoa. Tem inclusive um livro interessante de um padre católico, que é um cara muito inteligente, o padre Fábio de Mello, né? Sim. Podemos falar disso? Pode, claro. O senhor falando dessa questão do perdoar, de reconhecer os defeitos, as qualidades das outras pessoas, compreender, eu lembrei de um fato muito interessante, porque há religiões, várias denominações, né, que trabalham essa questão do perdão e também da cura, através da oração, através de algum momento ali naquele culto, naquela reunião. Isso aí, a fé é muito importante. Acreditar que aquilo é possível, ter aquele pensamento positivo ajuda bastante. E essa fé ela é um ingrediente, é a composição desses contrapesos que se coloca na balança, por exemplo, do perdão, né? Diante das desinteligências, que naturalmente vai acontecer em qualquer setor, em qualquer território da vida humana. Onde você estiver, você vai ter que ter capacidade de conviver com essas diferenças, né? É buscar essa unidade na diversidade, né? Na lógica do arco-íris. Você tem que ser um pouco poeta, né? Lembrando Gibran, o amor é um processo em que você se coroa no sentimento do amor. Mas o mesmo amor que ele santifica é o amor que ele crucifica. Entender que as convivências, elas são feitas exatamente num polo em que vai haver essa antinomia do próprio processo do amor, por exemplo. Aliás, o amor nos mói até nos tornar brancos, limpos da casca, não é?
e ele vai nos ferir com uma espada que está escondida na plumagem, diz esse poeta libanês e conferencista Khalil Gibran. Mas é esse amor que nos dá a gratificação do sentimento pela capacidade que se tem de alimentar diariamente. E você só consegue ser feliz do território da emoção se você tem essa capacidade de empreender esse processo de ceder, né? É verdade. Cristo nos ensinou isso, né? Perdoar. E ele foi um cara tão bacana, né? Ele não fundou uma religião, ele nos deixou a oportunidade de fazer as escolas religiosas. E a síntese do pensamento dele é esse amor. E o que é o amor na prática com Cristo? Amai-vos uns aos outros, respeitando as diferenças, compreendendo, né? E perdoar é compreender, é tolerar. Comer um saco de salador juntos é um processo que exige você, sem apenas essa colocação verbal, religiosa, né? Entender que o coração agradece a sua capacidade de compreender, de tolerar, de perdoar. Essa capacidade de ser melhor, né? É verdade. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos que estão acompanhando através da nossa televisão, através das redes sociais, essa entrevista linda, motivadora, né? Hoje é quinta-feira ainda, pré-sexta, né? As pessoas Amanhã estão se organizando já para sexta, final de semana. Verdade. E uma mensagem dessa, gente, motivadora, linda para todos nós, por favor. Nesse livro, Quem Me Roubou de Mim, o padre Fábio de Mello, é católico, mas ele gosta dos espíritas e a gente gosta muito dele. Ele diz o seguinte: as relações, especialmente afetivas, não podem ser polarizadas com alguém que é dominador e alguém é dominado. Porque as pessoas se casam com a esperança de que vão transformar a outra pessoa depois do casamento. A pessoa que for transformada vai perder, na alegoria do sequilho, né, o sabor que tinha inicialmente, ele deixa de ser a pessoa que ele era. E a relação polarizada com alguém que domina vira um processo de sequestro. Há um sequestrador e há um refém. E o refém deixa de ser amado porque ele passa a ser um capacho. Alguém que não tem vontade, que não tem opinião, né? Uma pessoa me dizia, todas as vezes que eu brigo com a minha esposa, para reconciliar eu perco um alqueire de terra. Eu digo, daqui a pouco acaba a fazenda sua e você deixa de ser interessante para ela. Então, quando a gente começa a querer dominar a pessoa, subjugar, impor as nossas vontades, você não está percebendo que você está se suicidando na relação. Você está matando o próprio amor dentro de você. Porque quando ele deixar de ser quem ele é, ele deixará de ser interessante para você próprio. Muito bacana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela doação, né? Pelas lindas palavras. Animou muito. Tenho certeza que serviu de motivação e fez a diferença de muita gente hoje, eu tenho certeza. Eu agradeço. Obrigada. Conversamos com o juiz de direito Abílio Boi Pouley Ares Neto, ele é juiz de direito da 9ª Vara Civil aqui de Goiânia, professor, escritor e expositor espírita, trazendo palavras lindas para a gente. Sim, estaremos hoje, inclusive, proferindo uma palestra. Por favor, aproveita a oportunidade, pode divulgar. Onde, a partir de que horas? Vai ser no Centro Amor e Caridade, ali na Avenida Independência, bem próximo ali da Avenida Goiás, a partir das 8 horas, às 20 horas. Obrigada mais uma vez, sempre bem-vindo. Olha só, gente, em meio ao aumento no número de casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus e diante do risco de sobrecarga em hospitais, o Ministério da Saúde já prepara um pacote de medidas para equipar unidades básicas de saúde contra a doença. Tidas como porta de entrada da rede de saúde, essas unidades estavam até então fora do fronte das ações já anunciadas pelo governo, focadas inicialmente em hospitais e laboratórios. Agora, membros da pasta avaliam novas medidas. A ideia é preparar os postos de saúde para ajudar no diagnóstico clínico e assistência de parte dos pacientes, especialmente em casos leves, deixando casos graves para os hospitais. Uma das ações previstas é o lançamento de um novo edital do Mais Médicos, programa que até então vinha sendo reduzido pelo governo. Faremos um rápido intervalo, conceda aí, voltamos já.